isso aí, mestrão, estamos online. Fala galera, beleza? Uma pausa aqui no teu feriado para poder curtir mais uma aulinha, a última antes da semana pré-ENEM. Uma aulinha especial onde a gente vai estar finalizando um conteúdo importantíssimo na sua preparação, que são os impactos ambientais. Na aulinha de hoje, eu montei uma lista de exercícios para a gente poder finalizar esse assunto tão importante e ao mesmo tempo discutir alguns assuntos. Tudo bem? Tranquilo? Bom, primeiro, antes de mais nada, como já é de praxe aqui, ó, siga a gente nas nossas redes, acompanhe o nosso trabalho, divulgue o nosso material, comenta, por favor, deixa o like aí, dá aquela moral pra gente, para poder privilegiar um trabalho que é feito com tanto carinho para vocês. Lembrando também, galera, que todas as aulas são gravadas, para você que está assistindo aí gravado, pô, deixa o comentário também, comenta principalmente o que você achou da aula, sugestões, dicas e principalmente compartilha também. Mas também é importante ressaltar o seguinte, baixe o material gratuito 0800 para você ter à disposição os exercícios e poder praticar bastante. Beleza? Vamos nessa? Hoje, sem mais delongas, faz o seguinte, ó, confere aí se você já se inscreveu no nosso canal, se você já está seguindo a gente nas redes sociais para poder ficar por dentro dos principais assuntos e também na nossa programação, ok? Lembrando, na semana que vem o bicho pega fogo, a gente vai intensificar isso aí na nossa preparação para o Enem, que está chegando, galera. Beleza? Vamos nessa. Bom, o que a gente vai fazer hoje? Como eu falei, nós vamos corrigir exercícios, fazer exercícios, praticar bastante. Então vamos lá. Todos os exercícios aqui, como eu já falei, são do Enem. Então vamos analisar também como cai, como que você interage com a questão, como que você responde o enunciado. Beleza, vamos lá, olha só. Foram esses cientistas chavantes que esclareceram os mistérios da germinação de cada uma das sementes. Eles tinham conhecimento para quebrar a dormência. O fogo era fundamental para muitas. Para outras, o caminho para despertar passava pelo sistema digestivo dos animais silvestres. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles. Esta outra, quando a anta caga a semente. Aquela precisa ser comida pelo lobo. Então, peraí. Igor, é uma questão que está falando sobre planta, sobre cultivo, sobre semente? Sim. Mas o que você vai destacar? O início. Foram esses cientistas chavantes. Uma tribo nativa, melhor dizendo, que está dando o quê? Dicas, informações, que está passando conhecimento. Tudo bem? Olha, o que eles estão falando? Para você poder cultivar, para poder recuperar uma área, para você poder usar melhor um solo, é necessário conhecer aquela localidade. Beleza? Continuando, ó. Vou pegar daqui. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo. Esta outra é quando a anta caga a semente. Aquela precisa ser comida pelo lobo. Alinhando os conhecimentos dos cientistas da aldeia, então caso o aluno não saiba, eu não sei o que é um chavante, agora a gente dá outra dica. Ó. Alinhando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade, então relacionando o conhecimento da cidade com o conhecimento nativo, essa área do cerrado foi recuperada totalmente. Então, olha, eu recuperei aquela área do cerrado brasileiro combinando dois conhecimentos, o dos chavantes e dos universitários, vamos chamar assim, dos cientistas urbanos, vamos chamar assim. Tudo bem? A fonte, ó, Papiani, Tecnologias Indígenas, Esplendor e Captura, ok? Vamos lá. No texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância do ou da. Então, a relação do indígena com o espaço e o que ele fala no texto evidencia, letra A, prática agrícola para a logística nacional. Letra B, cultivo de hortaliças para o consumo urbano. Letra C, saber tradicional para conservação ambiental. Letra D, criação de gado para o aprimoramento genético. Ou letra E, reflorestamento comercial para a produção orgânica. E aí, de acordo com o texto, com o conhecimento que ele coloca no texto, o que você responderia? Bom, vamos para o quadro rapidinho para você observar aqui, ó,
o que o texto está falando. Então aqui, ó, questão número 1 é uma questão que, como eu falei, dialoga muito com a questão, ó, do conhecimento do nativo, do chavante, que aliado ao conhecimento, vou usar a palavra do texto, ó, urbano, acadêmico, beleza? Esses dois conhecimentos atrelados auxiliaram na recuperação, ó, recuperação do cerrado. Então, olha o enunciado mais uma vez. No texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância do... Então, o conhecimento do nativo evidencia a importância do saber tradicional para a conservação ambiental. Essa é a única alternativa que dialoga com o texto. Olha esse finalzinho aqui, ó. Aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade, essa área foi recuperada. Letra C. O saber tradicional dos indígenas auxilia na conservação ambiental. Repara como a letra C dialoga, confirma o que o texto está falando. Beleza? Então, gabarito na tela, letra C de cerrado. Ok? Foi? Questão 2. Questão 2 na tela. Vamos novamente para a leitura. Ó. Os agrotóxicos estão entre os principais instrumentos do atual modelo da agricultura brasileira. Centrado em ganhos de produtividade, tendem a acumular-se no solo e na biota, e seus resíduos podem chegar às águas superficiais por escoamento e às subterrâneas por lixiviação, desgaste contínuo do solo, como no norte do país. O uso intensivo dos agrotóxicos está associado a agravos à saúde da população, tanto dos consumidores dos alimentos, aqui ó, quanto dos trabalhadores que lidam diretamente com os produtos, a contaminação de alimentos e a degradação do meio ambiente. Então vamos lá, olha só. A questão 2 vai falar sobre um outro assunto. Tá falando sobre o quê? Sobre recuperação de área? Não. A questão 2 está falando sobre desenvolvimento sustentável? Não. A questão 2 está trabalhando a situação, o uso dos agrotóxicos. E aí eu peço que você tome cuidado, porque na prova você pode ter um outro uso, um outro termo que se refere a esse elemento aqui na agricultura moderna. Você pode encontrar na prova um texto que fala dos chamados defensivos químicos ou agroquímicos. É a mesma coisa. São produtos químicos que eu implemento, que eu coloco no cultivo, na produção, para eliminar as pragas, ou seja, aqueles elementos indesejados, sejam plantas, fungos ou insetos, herbicidas, fungicidas ou inseticidas. Então, agrotóxicos seriam produtos químicos, que o texto deixa claro que provocam impactos sociais e ambientais. Sério, Igor? O texto deixa isso claro? Deixa. Olha só, vamos voltar para o texto. Ó, agrotóxicos estão entre os principais instrumentos do atual modelo da agricultura brasileira. É a base do agronegócio, centrado em ganhos de produtividade. Então, para aumentar a produtividade, eu tenho um aumento significativo no consumo de agrotóxicos nas últimas décadas. Beleza. Tendem a acumular-se no solo e na biota. Então, olha só, o texto já está falando claramente o seguinte, ó. Impactos no solo, beleza? Na biota. E seus resíduos podem chegar às águas superficiais. Que isso, Igor? Como assim? Eu posso colocar claramente que eu tenho a poluição, a contaminação da água. Pode ser a superficial, esse produto chegando diretamente aos rios e lagos,
mas eu posso também pensar nesse agrotóxico atingindo o lençol freático. E de uma forma ou de outra ele vai acabar afetando a vida dos animais. Concorda comigo, João? Viu? João concorda comigo. Então não estou tão errado não, hein? Continuando, olha só. O uso intensivo dos agrotóxicos está aqui, ó. Está associados a agravos à saúde da população. Então vou botar aqui, ó, para facilitar. O texto está falando que os agrotóxicos provocam doenças. E olha que maneiro, você viu isso na aula de agricultura com meu parceiro Marcelinho. Quem costuma produzir o agrotóxico? Grandes empresas multinacionais. Vou dar um exemplo de uma que tem até um time de futebol famoso da Alemanha, que tem ali uma área de produção em Belfort Roxo, a Bayer. Igor, então você está querendo dizer o quê? Que grandes empresas produzem agrotóxicos ou defensivos químicos para as lavouras. Só que a população, ao consumir, ela adoece. E quem produz o remédio, muitas das vezes, essas grandes empresas. O que você quer dizer com isso? Que eu vendo o veneno e vendo o antídoto. Muito louco isso, né? Tem a ver com segurança alimentar, tem a ver com controle geopolítico, com a influência de países centrais sobre periféricos. Mas voltando, além de agravos à população, tanto os consumidores quanto os trabalhadores que lidam diretamente com os produtos. Então deixa eu colocar aqui outro ponto, ó. A morte de trabalhadores ou adoecimento. Trabalhadores que possam ter problemas respiratórios, que vão perdendo a vida lentamente, que lidam diretamente com o produto, a contaminação de alimentos e a degradação do meio ambiente. Então não é o Igor que está inventando, é o texto que está deixando claro os impactos ambientais do consumo de agrotóxico. Beleza? Vamos para o enunciado. Uma ação com potencial para atenuar, para mitigar, para diminuir os problemas socioambientais apresentados, que eu acabei de falar, seria... Então, olha só, eu quero reduzir, redução dos impactos. Qual ação aí me ajuda a reduzir os impactos dos agrotóxicos? Letra A, a adoção de energia limpa. Bom, eu sempre falo que o Enem trabalha com gabarito e distratores. O que seria isso? Alternativas plausíveis. Alternativas que muita gente vai falar o seguinte, alternativas certas, que não respondem à situação problema. Por isso não é o gabarito. A adoção de energia limpa faz bem para o meio ambiente, João? Investir em fonte como energia eólica, energia solar faz bem para o meio ambiente? Faz. Mas é isso que o texto está falando? Não. Letra B. Fiscalização de fontes hídricas. É importantíssimo. Mas é isso que resolve o problema? Que diminui os impactos dos agrotóxicos? Não. Letra C. Utilização do controle biológico. Então, a partir do meu conhecimento biológico, monitorar o solo, monitorar os organismos vivos, monitorar a qualidade do alimento, monitorar a vida do trabalhador e da população, me ajuda a diminuir os problemas com os agrotóxicos? Certamente. Porque quando eu tenho um controle biológico daquela área e daquela produção, eu consigo diminuir os seus impactos. Beleza? Tudo bem? Então, gabarito letra C também, de casa. Igual, por que não as outras? Vamos lá. Formação de cooperativas rurais. Cooperativas rurais, geralmente, você associa à agricultura familiar. E o texto destaca para a agricultura comercial. Ele vem falando do aumento dos agrotóxicos num modelo característico da agricultura brasileira. Conservação de parques naturais. Outra alternativa importante. Conservar é relevante, é importante, mas não vai atuar diretamente no consumo de agrotóxico. Por quê? O consumo de agrotóxico ele ocorre onde? Na lavoura, na produção, e não nos parques naturais. Ok? Então, gabarito letra C. Deixa eu botar aqui o quadro para você dar um print maneiro, ó, com as informações que a questão trabalha. Tudo bem? Tranquilo? Posso continuar, galera? Posso seguir adiante? Vamos nessa. Então deixa eu passar aqui, ó, pro Chroma
para a gente chegar na questão 3. Eita, a questão 3 é grande pra caramba a sua. Olha só, questão 3, aí depois eu não sei porque que eu fico rouco. Olha o tamanho da questão. Vou ter que beber uma água rapidinho. Vamos lá. Uma nova modalidade de conservação surgiu da associação entre movimentos sociais que lutam pelo direito de acesso à terra e aos recursos naturais por camponeses, pescadores, ribeirinhos, povos da floresta e de setores do ambientalismo do terceiro mundo, para os quais a crise ambiental está profundamente associada à crise do modelo de desenvolvimento, à miséria crescente e à degradação ambiental. O ambientalismo nos países do norte surge com a rejeição do industrialismo e dos seus valores consumistas. Muito raramente incluem o problema da pobreza e, principalmente, a má distribuição de renda. Nesse sentido, parte considerável do ambientalismo nos anos 60 e 70, nos parques industrializados, nasceu com a opulência das nações ricas. Igor, o texto agora está falando sobre o quê? Cara, o mito da natureza intocada, do Diegues, ele vai estar discutindo essa perspectiva, essa discussão ambientalista. Até que ponto interessa pura e simplesmente a questão da preservação? Até que ponto eu estou disfarçando o meu interesse econômico por uma pegada mais verde, mais ambientalista? Mas vamos extrair as informações do texto. Olha só, ele diz assim. Deixa eu ir para o quadro aqui rapidinho, ó. Mano, acompanha aí no material que você baixou, tá bom? Uma nova modalidade de conservação surgiu da associação entre movimentos sociais que lutam pelo direito de acesso à terra e aos recursos naturais por camponeses, pescadores, ribeirinhos, povos das florestas e setores do ambientalismo do terceiro mundo, para as quais a crise ambiental está profundamente associada à crise do modelo de desenvolvimento, à miséria crescente e à degradação ambiental. Então, primeiro ponto, olha só, a gente vai pensar no seguinte. Basicamente, eu tenho a ideia de preservação, eu tenho a ideia de desenvolvimentismo, João me ajuda se eu estiver errado, ó, e tenho a ideia de conservacionismo. De acordo com o texto, onde está a discussão central aí do problema? Na conservação. Mas vamos lá. Pensei em preservação de uma maneira bem tradicional, bem clássica. O que eu faço? Preservação, ó. Eu vou pensar na natureza intocada. Você não vai desenvolver nada. Você vai deixar que a própria natureza se recupere. O homem já poluiu demais, já impactou demais. Uma lógica preservacionista, o homem não deve nem tocar, nem se estabelecer, muito menos chegar perto daquela área. Na lógica desenvolvimentista, que a gente trabalha nos últimos anos, até porque nós temos um governo que tem uma pegada desenvolvimentista, você passa a enxergar a natureza como uma espécie de baú de tesouros, como um recurso. Ou seja, nessa perspectiva desenvolvimentista, eu vou priorizar o desenvolvimento econômico. A natureza serve para atender as minhas necessidades. Eu sempre penso, João, no século 17, 18, os portugueses, no período colonial, explorando as terras da Mata Atlântica, eu costumo falar assim, tu acha que o português no século 17, 18, ele parava e falava, tô impactando demais, tô destruindo demais, tá tendo pouco mico. Não, esse cara estava pensando no quê? Na natureza como um baú de tesouros. Vamos explorar à vontade. A natureza está aqui, Papai do Céu nos deu isso para explorar. Vamos desenvolver. E a ideia do conservacionismo? Cara, é você relacionar, é você tentar criar um meio termo, bem falando de uma maneira bem grosseira, bem didática. É você tentar estabelecer um desenvolvimento econômico utilizando os
recursos de forma consciente. Ou seja, nem A nem B. Vamos relacionar. Vamos fazer de uma maneira consciente. É tão importante isso que você passa a entender que o conservacionismo vai estruturar a ideia de desenvolvimento sustentável. Eu costumo brincar assim, é como se fossem duas equipes e alguém tendo que tomar uma decisão. Olha, de um lado tem um cara falando desenvolvimento total, do outro tem um cara falando não, preservação total, e no meio tem um, calma galera, nenhum nem outro. Vamos desenvolver, mas claro, levando em consideração os aspectos mais importantes para garantir um desenvolvimento futuro. Só que muita gente esquece que nessa perspectiva de sustentabilidade é extremamente importante considerar as condições sociais atuais. Eu já falei sobre isso na primeira aula de correção de exercícios. Que eu falei o seguinte, tem muita empresa que fala em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, mas pratica trabalho análogo à escravidão. Isso não tem nada a ver com sustentabilidade. Você precisa resolver essa situação. Você precisa diminuir, atender às demandas atuais. Tudo bem? E é isso que o texto está trabalhando. Eu vou voltar aqui, ó. Repara, uma nova modalidade de conservação surgiu da associação entre movimentos sociais que lutam pelo direito de acesso à terra, beleza? A questão ambientalista do terceiro mundo. Uma nova forma de se pensar a conservação. O ambientalismo nos países do norte surge com a rejeição do industrialismo, como eu falei, a ideia da preservação total e dos seus valores consumistas. Muitos, raramente, incluem o problema da pobreza e, principalmente, a má distribuição de renda. Ou seja, por que essa galera está criticando um pouco o ambientalismo do norte? Porque ele não considera as questões atuais. A má distribuição de renda, a fome. Então, de que adianta você falar de desenvolvimento sustentável, preservar as condições das gerações futuras, se no presente você tem pessoas morrendo, sem acesso a alimento, sem o mínimo de uma renda para garantir condições básicas de sobrevivência? Nesse sentido, parte considerável do ambientalismo nos anos 60 e 70 nasceu com a opulência das nações ricas. E quando se discute isso, o ambientalismo vai crescendo, mas eu vou tendo sempre um desenvolvimento atrelado. De acordo com a análise do texto, tanto nos países centrais quanto nos periféricos, os movimentos ambientalistas tiveram como origem, vamos lá, letra A, o crescimento e aprofundamento dos mecanismos de cooperação científica. Então o texto está falando sobre o aprimoramento das pesquisas, das técnicas? Não. Letra B, a ampliação e radicalização dos movimentos socialistas internacionais. Cara, em nenhum momento o texto fala de questões ideológicas, questões políticas, de socialismo, de radicalização. O texto fala de quê? De uma análise, de uma reflexão sobre a questão ambientalista. Tudo bem? Letra C. O texto fala sobre polarização e cisão do modelo geopolítico de dominação. Ele fala que existe uma polarização, ele cita essa polarização, A e B, ou protege ou desenvolve? Não. Isso eu expliquei, mas não é o texto que está falando. Letra D. Expansão e exaustão do padrão socioeconômico vigente. De novo, de acordo com a análise do texto, nos países centrais e periféricos, os movimentos ambientalistas tiveram como origem a expansão e a exaustão do padrão socioeconômico vigente? Sim. Como que eu sei disso? Olha só, ele está falando sobre os padrões vigentes quando ele fala da má distribuição de renda, quando ele fala da pobreza, quando ele fala da necessidade de se discutir a ideia de conservação. Beleza? Então, olha, esse sistema está se exaurindo.
eu preciso discutir. Eu preciso pensar na questão da distribuição de renda. Então, o gabarito vai ser letra D. Tudo bem? Beleza. Deixa eu voltar aqui para você dar um print aqui, ó, no quadro. Só botar aqui, ó, letra D de dado. Foi? Tranquilo? Vamos lá. Questão 4. Qualquer dúvida, pleno feriadão. Você não precisa aguardar para a semana seguinte, não. Coloca aqui nos comentários. Beleza? Vamos lá. Próxima questão, ó, questão 4. A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta estará a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica, o Antropoceno. E muitos defendem que se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que em Marte. Do que iremos a Marte. Eita, desculpa, deixa eu ler de novo. Muitos defendem que se... Deixa eu pegar aqui do lado que é melhor no monitor. Muitos defendem que se não travarmos a crise ambiental mais rapidamente, transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou um fim do Holoceno, a época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos. Segundo a União Internacional de Cientistas de Ciências Geológicas, a entidade que define as unidades de tempo geológico. Beleza, então vamos lá. Vamos para o quadro, para brincar aqui, ó. Questão 4. É uma questão que envolve geologia, que envolve biologia, mas é uma questão extremamente tranquila. Olha só, ele começa falando sobre pegada ecológica. Igor, nós já vimos isso. Esse termo pegada ecológica ele está ligado aos impactos gerados por nós, pela sociedade. É como se eu estivesse analisando o quanto cada um está impactando, em média, no planeta, a partir de consumos ou de práticas. Qual é a minha parcela de culpa dos impactos ambientais gerados? Quando eu compro uma camisa, quando eu tenho 4 tênis, quando eu ando de carro, quanto eu contribuo para os impactos? E ele já deixa claro, a pegada ecológica é gigante. O planeta está sofrendo mediante as transformações impostas pelo homem. Então ele está falando o seguinte, que o homem está impactando cada vez mais. Estamos a deixar o planeta é transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já estamos numa nova época geológica. Então a pegada ecológica é tão grande, a pegada hídrica também, já falamos sobre isso lá em hidrografia, a pegada ecológica é tão grande que você já cria um novo momento, que seria o Antropoceno, um período geológico. Eita, comeu aqui um pouquinho, deixa eu voltar. Um período geológico que identifica Antropoceno, que identifica o papel e principalmente a transformação do homem no espaço. Tudo bem até aí? E aí a questão vai se desenvolvendo, ele vai definir o que é o Antropoceno. Ó, a expressão Antropoceno, deixa eu pegar aqui até o cromo para a gente analisar. A expressão Antropoceno é atribuída ao químico e prêmio Nobel da Paz, o prêmio Nobel Paul Crutzen, que propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o final do Holoceno. Beleza? Ok. A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, que está lá, o Antropoceno, concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos. Então, o homem ele consegue impactar em qual processo aqui? Letra A. O homem ele tem intensificado, ele tem conseguido impactar nos processos eruptivos. Então, é o homem que consegue aumentar a ocorrência de erupções vulcânicas. B. O homem consegue aumentar os processos exógenos. Processos exógenos, agentes externos, erosão. O homem consegue aumentar a erosão
erosão da chuva, erosão do rio. Letra C. O homem consegue intensificar os processos tectônicos. Então, ele consegue movimentar as placas mais vezes. Letra D. O homem consegue, a influência humana intensifica os processos magmáticos. Ou letra E. Os processos metamórficos. Gabarito. Letra. Um minutinho para você responder essa. Pode ser? Não, isso é fácil. Dá para ir menos de um minuto. Olha só. Eruptivo é agente interno. Dá para o homem alterar isso aqui? Não. Tectônico. O homem ele tem a capacidade de alterar a dinâmica das placas tectônicas? Não. Magmático metamórfico está ligado à formação de rochas ou transformações de rochas. Agentes internos. Na verdade, o homem tem papel importante nos processos exógenos. Ele atua influenciando na modificação, nas mudanças climáticas, na retirada de cobertura vegetal, na redução da biodiversidade. Aí sim ele tem papel no assoreamento de rios. Ok? Beleza? Gabarito, então, letra B. Deixa eu só jogar para o quadro aqui para você poder printar a tela com todos os gabaritos até agora. Olha só. Ih, foi não? Ah, foi sim, rapaz. Ó. Foi? Tá feio o quadro, né? Tá tudo zoneado. Tem que ajeitar aqui, ó. 1C, 2C, 3D, 4B. Ok? Foi? Acho que eu vou continuar, hein? Vamos nessa. Questão 5. Aqui vai trocar de quadro. Vou pro Chroma. Vamos nessa. Questão 5. Pô, valeu. Obrigadão, João. Ih, rapaz, não sei falando desse cara não, hein? Gifford. Pinchot. Esse parceiro aí, que é engenheiro florestal na Alemanha, criou o movimento de conservação dos recursos, apregoando o seu uso racional. Na verdade, nosso camarada agia dentro de um contexto de transformação da natureza em mercadoria. Na sua concepção, a natureza é frequentemente lenta e os processos de manejo podem torná-la eficiente. Acreditava que a conservação deveria basear-se em 3 princípios: o uso dos recursos naturais pela geração presente, a prevenção de desperdício e o uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos cidadãos. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, questão 5 fala do nosso camarada GP, ou GP, Gifford Pinchot. Esse parceiro aí, ó. Repara, novamente o livro do Diegues, O Mito Moderno da Natureza Intocada. Já leu esse livro, João? Não. Na aula de biogeografia a gente tem que ler, discutir bastante ele. É um livro importante pra caramba pra gente da geografia. E olha só, Pinchot é engenheiro florestal, treinado na Alemanha, criou um movimento de conservação dos recursos, apregoando o seu uso racional. Então vem cá pro quadro, ó. Já falei, acompanha aqui no material que você baixou. Tudo bem? Gratuitamente. Não se assuste, 0800, todos os materiais. Você baixa e acompanha aqui enquanto eu vou lendo, ó. Então a questão 5, que tá aqui, ó, na telinha. Beleza? Fala assim, ó. Nosso parceiro, GP, criou o movimento de conservação dos recursos. Então, ó, o que esse cara quer? Destruir tudo? Não. Conservação dos recursos. Falei sobre isso ainda agora, hein? A ideia de conservação. Apregoando seu uso racional. Então, para conservar, eu tenho que ser racional, eu tenho que me preocupar com o futuro, com as condições atuais, desenvolver até que ponto. Mas olha só, na verdade, nosso Pinchot agia dentro de um contexto de transformação da natureza em mercadoria. Então, olha só, esse cara ele tem uma pegada de conservação, mas no final das contas ele tem uma ideia mercadológica. Beleza. Na sua concepção, então aqui, ó, na concepção do nosso camarada aqui, ó, Pinchot,
Aí, João, olha a concepção do nosso parceiro aqui, ó. E pensar, fala aí. Fiz aqui bonitinho no quadro ele pensando, ó. Na concepção dele era o seguinte: a natureza é frequentemente lenta e os processos de manejo podem torná-la eficiente. Ou seja, segundo esse meu parceiro aqui, o homem pode ajudar, pode melhor contribuir para o quê? Para a natureza se recuperar rapidamente. Já que a natureza é lenta, os processos de manejo podem ajudá-la. Acreditava que a conservação deveria basear-se em 3 princípios. Então vamos lá, ó. Quais são os princípios que ele fala no texto? É claro que na prova do Enem, tu não vai ficar esse tempo todo fazendo uma questão. Mas também diferente do Igor, você tá ali para responder, para chegar ao gabarito. Você já vai marcar direto no texto. Aqui não, aqui é uma aula de revisão. Então eu preciso ir com calma, mostrar os atalhos. Repara, ó. Primeiro, 3 princípios. O uso dos recursos naturais pela geração presente. Então, ó, o uso presente dos recursos. Então, a galera vai consumir atualmente. Assim que funciona. Segundo ponto, a prevenção do desperdício. Opa! Então, eu tenho que tomar cuidado com o desperdício. Você usa, diria ele, mas preocupado com o desperdício. Terceiro, o uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos cidadãos. Opa! Então posso falar o seguinte: vamos distribuir esses recursos, já que eu quero atingir quem? A maioria dos cidadãos. Beleza? Tudo bem? A atual concepção de desenvolvimento sustentável se diferencia dessa ideia de Griffith no fim do século XIX, pelo foco na. Então, isso é a ideia dele. Hoje, como eu falei mais cedo, nós temos a ideia atual de desenvolvimento sustentável. Então, o enunciado é: a atual concepção de desenvolvimento sustentável se diferencia da proposta de Griffith, que é voltada para o momento presente, evitando desperdício e distribuindo no presente. Repare então, segundo ele, eu preciso atender no presente todo mundo, evitando desperdício e usando de maneira consciente. Letra A. O que diferencia a perspectiva atual da anterior é a precificação das riquezas naturais. Então, o desenvolvimento sustentável atualmente fala muito em preço das coisas. É você precificar a natureza? Não. Letra B. Desconstrução dos saberes tradicionais. Em nenhum momento o nosso amigo aqui, Griffith, fala de saberes tradicionais. E em nenhum momento, na perspectiva de desenvolvimento sustentável, você vai defender o banimento do saber tradicional. Pelo contrário, na questão 1, nós vimos o seguinte, que para recuperar o cerrado, era importante combinar o conhecimento técnico, urbano, com conhecimento empírico, do rural. Ou melhor, ali naquele caso, dos nativos. Beleza? Do interior. Beleza. Letra C. Valorização das necessidades futuras. Atualmente eu valorizo a necessidade futura quando eu falo em desenvolvimento sustentável? Sim, quando eu citei mais cedo. É você desenvolver economicamente, atento ao desperdício e às questões presentes, diminuindo, mitigando os impactos atuais, para garantir uma condição sustentável às gerações futuras. Então, atualmente, nós falamos em gerações futuras. Esse camarada não falava. Esse camarada, como o texto aponta, fala em quê? Em presente. Beleza? Tudo bem? João, dá pra fazer mais uma, João? Vamos pra última, então, ó. Questão 6. Ó o meu desenhozinho, João. Ó o carinha, pensador. Questão 6. Questão 6 na tela.
A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é de cerca de 70% da disponibilidade total. Agropop, agrotech, agrotudo. Recursos hídricos no futuro, problemas e soluções e estudos avançados. Qual é a questão do texto aqui? Olha só. Vou vir para o quadro. Caraca, quebrei o João agora, né, João? Olha só. O texto não fala agora sobre desenvolvimento sustentável como foco. Ele não fala sobre industrialização. Ele não fala sobre ilha de calor. Ele fala sobre a questão do uso da água. Só que ele destaca 70% do uso da água vem, ou melhor, é consumido aonde? Na agricultura. Então, ó, o texto deixa claro. A demanda mundial para a produção de alimentos está aumentando. A população está aumentando, mas a tecnologia no campo também. Então, a produtividade se elevou. Aqui, ó, a demanda aumentou e a produção também. Produção de alimentos. Na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida é de cerca de 70%. Para que haja redução da pressão sobre o recurso, ou seja, sobre a água, a expansão da agricultura demanda melhorias. Então, olha só a pergunta. Para que haja a redução do recurso, qual o recurso? O alimento? Não. Então, ó, como a agricultura pode reduzir o consumo de água. Seria a mesma coisa que esse enunciado. De novo, ó. Para que haja redução da pressão sobre a água, a expansão da agricultura demanda melhorias. Para reduzir o consumo de água, é necessário que a agricultura invista em quê? Letra A. Posso procurar, mas João? Por aí, vamos lá. Letra A. Fertilização química do solo. Bom, se eu invisto em fertilização, a tendência é produzir mais ou menos? Mais. Não, então não pode ser. Letra B. Escoamento hídrico do terreno. Então basta o cultivo controlar o escoamento que eu resolvo o uso da água. Não. Letra C. Manutenção de poços artesianos. Ah, então o problema só está naquelas áreas em que eu estou consumindo recurso do subsolo. Letra D. Eficiência das técnicas de irrigação. Então, basta melhorar o sistema de irrigação que eu diminuo a pressão pela água. Ou letra E. Velocidade das máquinas colheitadeiras. Se eu aumento a velocidade, eu consigo produzir mais rápido. Gabarito, letra D. Melhorando a eficiência das técnicas de irrigação, eu tenho um menor desperdício. Eu consigo reaproveitar mais. Logo, eu estou consumindo menos. Então, para finalizar, a questão 6, gabarito, letra D de dado. Tudo bem? Galera, quero agradecer. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só colocar aqui nos comentários, beleza? Foi um prazer mais uma vez. Se preparem, porque na semana que vem teremos aí aulas especiais para, como que eu posso dizer, João? Prepará-los aí, uma reta final para o Enem. Última aula, fechar com chave de ouro, beleza? Valeu, galera. Um abraço, um beijão a todos. Tchau, tchau, galera.